empolgado para a nova Muito. temporada? Primeiro MAC 2017, um MAC diferente, um MAC que vai decodificar um assunto que todo mundo fala, todo mundo já sabe o que é delação, o que é Lava Jato, o que é Sérgio Moro, mas é decodificar um assunto chamado política, que eu acho que é importante, explicar para as pessoas da importância, né, de saber de fato essa palavra democracia, política, né, a cultura da política, que significa isso. No inglês é uma palavra chamada culture, que é a relha, né, que é a relha do arado, né, que é cultura é isso, cultura é habitar, é proteger, é adorar, é cultivar. Por isso que fala lavoura, né? Cultura é o máximo do máximo. Então cultura é uma ciência, é uma ética, né, uma pedagogia ética para você se transformar, ao invés de um indivíduo, se tornar um cidadão. As pessoas fazem política o tempo todo, em casa, na escola, no trabalho, no bar, no bairro, na igreja, na vida. Esse monumento aqui conta um pouco da história de São Paulo. Em 1954 ele foi construído, foi encomendado em 1921 e bem numa data que foi também aberto o Parque de Ibirapuera. Ele fica também aqui bem próximo ao Palácio 9 de Julho, que é a Assembleia Legislativa. Essa aqui é a história dos bandeirantes, né? A história da colonização do país, fala muito dos negros, dos índios, dos mamelucos, principalmente dos portugueses. E foi a comemoração dos 400 anos dessa cidade. Esses dias ele foi pichado, de uma maneira horrível, inteirinho pichado, de várias cores, mas teve uma manifestação contrária rapidamente, aquela coisa da democracia, assim, mostrar que essa cidade tem dono, que é a res pública, né, a coisa pública, a república, e foi limpo rapidamente. Isso aqui é um símbolo do estado da cidade de São Paulo, a Assembleia Legislativa, o monumento falando sobre os bandeirantes e no outro lado, esse parque lindo, maravilhoso, chamado Parque Ibirapuera. E daí eu falei, não, eu quero falar com o Suplicy porque eu gosto muito de você. O que faz o Suplicy, né, sair de um Senado e voltar a ser vereador de São Paulo? Para mim isso é uma coisa tão mágica, assim. Eu falei, como é que pode? Agora com 75 anos de idade ele volta para a Câmara dos Vereadores. Na verdade eu pensei em você, pensei no Suplicy. Como é que pode um homem que está em fim de carreira, né, acaba como um vereador com 300 mil votos na maior cidade do Brasil, e como é que pode alguém normal, alguém simples, um cicloativista, para mim ainda é uma dúvida, assim, é um enigma, assim. Como é que se elegeu o vereador de Curitiba andando na contramão? Confúcio, pensador chinês, nasceu em 551 a.C. Como filósofo da corte, tentava fazer com que os governantes dessem bons exemplos à sociedade chinesa. Na visão dele, a natureza humana não é perfeita, mas capaz de ser transformada pelo exemplo da virtude sincera. Confúcio não aprovava qualquer tipo de tirania. Defendia que o Estado existia para beneficiar a população. Naquela época, o sábio chinês já estava praticando a política. A base moral de Confúcio, ela era centrada nas virtudes tradicionais, da lealdade, do dever e do respeito. Ele dizia que para ser um líder, precisa ser um homem superior, um homem virtuoso, cavalheiro com o próximo. O MAC vai gravar agora um exemplo de político idealizado por Confúcio. Venha comigo. O meu mundo é literatura, eu gosto muito de ler. E eu tinha acabado de ler um livro chamado Babel, agora, esse Zygmunt Bauman, e que fala que a gente vive um interregno, que é uma ausência, um vácuo. O que existia antes não existe mais, e o que é para existir não chegou ainda.
E eu discuto muito isso. Falei, como é que você faz política sem partido, sem mandato? E daí eu falei, não, eu quero falar com o Suplicy porque eu gosto muito de você. Sim. Acho que você é uma pessoa, você é a pessoa mais fidalga que eu conheço. E daí quando a minha entrevista é nesse lado, assim, o que faz o Suplicy, né, sair de um Senado e voltar a ser vereador de São Paulo? Para mim isso é uma coisa tão mágica, assim. Eu falei, como é que pode? Agora com 75 anos de idade ele volta para a Câmara dos Vereadores. E meus pais me transmitiram assim valores e exemplos muito cristãos, e ensinou para nós, costumava dizer para nós, filhos e filhas, olha, procurem ser sempre muito unidos, solidários, fraternos, mas também me ensinaram que estes valores tinham que valer para além dos muros de nossa casa. Meu pai era um homem que todo dia vinha pessoas tocar a campainha para pedir alguma ajuda e tudo, e ele, às vezes eu acompanhava até o portão e ele ouvia as pessoas, daí e me disse algumas vezes, olha filho, mais importante do que qualquer contribuição que você possa dar a ele, uma ajuda financeira, é você ouvir a pessoa e procurar compreender quais os problemas que essa pessoa tem. Isso me marcou bastante. Meu pai foi, por 30 anos, presidente da Casa do Pequeno, da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, fez parte do movimento pela desfavelização de São Paulo e às vezes eu o acompanhava nas reuniões. Então eu fui observando que na minha família e em torno de mim havia todas as facilidades e passei a me interessar também por querer saber, por tudo que eu via em São Paulo, no Brasil, indo para o interior, por que havia tamanhas diferenças e por que eu passei a me interessar o que é o capitalismo, o socialismo. Você fez política estudantil? O marxismo, o comunismo. Na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, eu fui diretor cultural nos 2 primeiros anos e presidente do centro acadêmico do 3º para o 4º ano. Março de 64, quando estava por acontecer o golpe militar, eu organizei uma grande assembleia dos estudantes da ameaça que havia para quererem derrubar o presidente João Goulart, que constitucionalmente era o presidente, dada a renúncia de Jânio Quadros. Votamos que deveria sim ser respeitada a Constituição e, portanto, contra o golpe militar. 31 de março de 1964. As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vivia uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, 5 dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados no Executivo. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo. Mas chegou em fevereiro de 1966, surgiu um concurso para ser professor de economia na escola onde eu havia estudado. E eu passei a escrever 3, 4 artigos por semana. Quando foi setembro de 1976, fui procurar pessoas como Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Chopin Tavares de Lima,
Plínio de Arruda Sampaio para saber o que era ser um representante do povo. Me inscrevi em 77 no MDB e em 78 fui eleito o segundo mais votado, 78 mil votos, deputado estadual pelo MDB. Pela interação que tive então com os movimentos sociais, os metalúrgicos, os lixeiros, os professores e também pelo interesse na defesa dos direitos humanos, indo à FEBEM quando tinha problemas, etc. Então, aqueles que estavam formando o Partido dos Trabalhadores, no segundo semestre de 79, quando o presidente Gádio extinguiu a Arena e a MDB, em 82 o PT me indicou para ser deputado federal, eu fui eleito com 83 mil votos. Em 85, o PT indicou-me para ser candidato a prefeito, quando o Jânio Quadros venceu com 37% dos votos, Fernando Henrique Cardoso, o segundo, com 37%, eu tive quase 20%. Em 86, o PT novamente indicou-me para ser candidato a governador. Orestes Quercia venceu, segundo Antônio Hermídio de Moraes, terceiro Paulo Maluf. Eu fiquei em quarto com 10 e poucos por cento dos votos. Daí a Luísa Erundina, que havia sido a minha candidata a vice-prefeita, junto comigo em 85, e foi a nossa candidata a prefeita, o PT me disse, olha, que tal você ser candidato a vereador? Tive 201 mil votos, por isso fui eleito presidente da Câmara Municipal. Ali coloquei em prática a norma: a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades, e por tudo que aconteceu naqueles 2 anos na Câmara Municipal. Você como presidente e Luísa como Erundina como prefeito. Aí, em 1990, o PT me disse, olha, você está muito bem na opinião pública, nós gostaríamos que você seja nosso candidato ao Senado. E eu então fui candidato a senador em 90. Aí, em 98 eu fui novamente para a reeleição, candidato à reeleição. Em 2006, outra vez. As grandes questões nacionais não estão sendo discutidas. Os parlamentares e partidos políticos estão enfrentando o clamor das ruas na opinião pública. Ainda não conseguimos votar uma proposição importante neste segundo semestre no plenário do Senado. E não se vislumbra, como hoje se viu, como será possível isso acontecer enquanto não for resolvida a questão relativa ao presidente José Sarney. No meu entender, o arquivamento das representações no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na maneira como foi feita, não resolveu suficientemente as questões suscitadas. Para voltarmos à normalidade de funcionamento do Senado, o melhor caminho é que Sua Excelência, senador José Sarney, renuncie ao cargo do Senado. Bom, logo que terminou meus 24 anos no Senado, em 31 de janeiro de 2015, o prefeito Fernando Haddad me honrou, que eu considero uma pessoa muito séria, me honrou com o convite para ser secretário de Direitos Humanos e Cidadania. Eu aceitei a partir de 2 de fevereiro e fui até 1º de abril, por 13 meses, pois em março eu perguntei a ele o que você acha melhor, que eu continue secretário até 31 de dezembro, que eu estou fazendo com todo entusiasmo, ou me candidate a vereador para também te apoiar. E ele e o partido acharam por bem eu ser candidato a vereador, e daí tive 331.446 votos, a maior votação já havida na história no município de São Paulo e no Brasil para um vereador na história. Você está feliz, presidente? Eu estou muito animado, eu sempre estou estudando, nas minhas palestras sobre como construir uma sociedade justa, eu falo de quais são aqueles instrumentos
que podem elevar o grau de justiça na sociedade. Quando se aboliu a escravidão, elevamos o grau de justiça. Se nós provermos boas oportunidades de educação para todos, meninos e meninas, todos os jovens, se possível em tempo integral, para os adultos, inclusive para aqueles que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, estaremos elevando o grau de justiça. Se provermos um bom sistema de atendimento à saúde para todos os brasileiros e brasileiras, estaremos elevando o grau de justiça. Quando as pessoas se organizam e todos participam das decisões para criar uma empresa, uma cooperativa, então estimular as formas de economia solidária, as cooperativas vão elevar o grau de justiça. Se expandirmos as oportunidades de microcrédito, provendo somas modestas a pessoas que não têm patrimônio, mas que podem exercer um trabalho, se puderem comprar, seja um cavalo, uma charrete, uma carroça, um carrinho de pipoca, em prestações, digamos, de 12 meses, a taxa de juros modestos, então estaremos elevando o grau de justiça. Suplicy, eu vou te pedir isso aqui, ó. Eu quero dar esse livro para um vereador, que é um cicloativista, chamado Gora, que se tornou vereador em Curitiba, com muito empreendedorismo. Conversa ótima, um homem de 75 anos de idade, que traz principalmente uma paz de espírito para nós, pelo menos para mim que entrevistei ele. Já foi vereador, já foi candidato a prefeito, foi deputado estadual, deputado federal, 24 anos senador da República, mas percebeu que dá para fazer política sempre, se é um homem ético, que entende o que é moral, um apaixonado por Confúcio também, essa coisa da lealdade, do dever, né, do respeito, um homem diferenciado. E ainda falou muito conosco sobre um papel que ele acha que o homem público tem que ter em relação à desigualdade, com esse livro que eu fui presenteado, chamado Renda de Cidadania. Muito lindo, Algora, né? Toda a força nessa longa jornada, por justiça, um abraço do amigo Suplicy. Então, de um homem de 75 anos de idade, direto para um vereador que fez uma campanha diferenciada, que é o cicloativista em Curitiba. Valeu! A história política do Palácio Rio Branco, em Curitiba, começou em 1891. Depois de 5 anos em obras, o imóvel foi inaugurado em 1896 para ser a sede do antigo Congresso Estadual, hoje Assembleia Legislativa. Quase 70 anos mais tarde, em 1963, saem os deputados, se mudam para lá os vereadores. O nome do prédio e também da rua onde ele fica são homenagens justíssimas ao patrono da diplomacia brasileira e uma das figuras mais importantes da história do Brasil, Barão do Rio Branco. Agora estou de volta em Curitiba, chegando aqui no Bar do Torto, um amigo meu Magrão, para entrevistar um cicloativista. O nome dele é Gora e se tornou vereador de Curitiba, fazendo uma campanha absolutamente diferente. Eu tive uma oportunidade, com o privilégio de conversar com o Suplicy, 75 anos, e já foi tudo na vida e voltou agora a ser vereador. Na verdade eu pensei em você, pensei no Suplicy. Como é que pode um homem que está em fim de carreira, né, acaba como um vereador com 300 mil votos na maior cidade do Brasil, como é que pode alguém normal, alguém simples, um cicloativista, e eu estou te entrevistando porque eu acho que você é um cara normal, e parece que você vem num ciclo que o normal tem espaço. Pessoa que é sincera, que é franca e que não fala demais e que é direto, tem um espaço. Eu
queria saber de você, assim, para mim ainda é uma dúvida, assim, é um enigma, assim. Como é que se elegeu vereador em Curitiba andando na contramão? Eu vejo assim, Marcelo, independente, para mim a política é o dia a dia, é o que a gente faz em tudo que a gente faz, né? A nossa maneira de nos posicionarmos na cidade, no consumo, na mobilidade. E para mim, eu nunca quis ser político, nunca quis entrar na política, assim. Até o meu pai foi candidato algumas vezes quando eu era criança, adolescente. E eu sempre fui mais anarquista mesmo, sempre achei que a coisa acontece independente do Estado. A política ela não é necessariamente controlada pelo Estado. Porém, assim, eu estou com 37 anos e eu acho que desde os 15, 14 eu faço política. Eu estou envolvido com um ativismo social, uma preocupação social. E eu fui tomando também assim uma compreensão de que os espaços de decisão precisam ser ocupados por pessoas normais. Você falou, gente que anda, pega ônibus, toma café na esquina, compra o pão, faz a coisa do dia a dia. E que vai ter essa sensibilidade. Então, assim, eu me candidatei em 2014 para deputado federal com essa ideia, assim, de jogar uma pauta, de trabalhar... Sabendo até que seria difícil a eleição. Sim, mas em 2014 foi mesmo para a gente marcar uma postura, assim, e eu fiz 13 mil votos, uma campanha sem dinheiro, saindo do zero, foi bastante expressivo. E daí, assim, saiu naturalmente essa ideia de uma candidatura a vereador. Eu queria saber se você pensou nesse modelo de eleição ou não. Sim, a gente pensou em fazer uma política, uma campanha que não fosse uma campanha, que as pessoas identificassem ela como algo, uma experiência estética, uma experiência social e não teve uma hierarquia, assim, do chefe mandando. Eu sempre falei com a galera, com todo mundo, que eu queria que fosse um processo relevante para todo mundo envolvido. Desde o artista que está cedendo uma arte, para o cara que está fazendo vídeo. Mas isso aqui já é uma campanha colaborativa, né? Já é uma campanha. Essa pessoa que fez isso já estava engajado. Todo o processo na campanha agora para vereador, o advogado, o contador, os artistas, o designer, todo mundo doou o trabalho, doou o serviço. Assim. A gente teve, claro, cobrir alguns custos, assim, espaço, impressão, e tudo isso também foi com recursos de pessoas físicas, de doações, assim. Já consegue ter mais ou menos uma ideia, assim, quando você está na cama, assim, pensando como é que eu vou fazer o mandato, né, de vereador? Porque a campanha já é diferenciada, né? Sim. A minha postura, assim, também nesses anos todos de atuação política, que eu acho que esse ativismo social é a política, é de pensar coisas maiores, pensar a cidade como um todo, pensar pautas que conversam com a cidade como um todo. Eu acho que, além do trabalho estrito sensu ali do vereador, enquanto parlamentar, que faz projetos de leis, que fiscaliza o executivo, que tem uma posição crítica em relação ao prefeito, à prefeitura, que é o papel que cabe, também eu acho que é dar visibilidade e aumentar a reflexão. Então, a gente está imaginando, assim, por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem uma aldeia indígena urbana, a aldeia de Cacané-Porã, na região sul da cidade. Curitiba, apesar de todos os avanços, assim, sociais, de urbanismo, é uma cidade bastante desigual ainda. A gente tem uma separação bem nítida entre a região sul e a região norte. A região sul é mais pobre, é mais densa, e a região norte é mais rica, a classe média alta está aqui. E você não tem esse trânsito. Essa aldeia ela fica lá na região sul, no Campo de Santana. Eu imaginei, por exemplo, se a gente promove regularmente pedaladas daqui até lá. Isso não é um projeto de lei, isso não vai... Porém, a gente começa um processo de desalienação, de dar visibilidade para uma pauta que não está aparecendo. Isso passa a ser um instrumento de conexão, né? Instrumento de conexão. O Gora então, ponte. É a ponte entre a... Eu acho que isso é muito importante, assim, né? A minha pauta principal é a ciclomobilidade, é falar de um trânsito mais inteligente, mais gentil. Menos carros! Mais bicicletas! Menos carros! Mais bicicletas! Então eu acho que a bicicleta no Brasil, em Curitiba não é exceção, ela está sendo um vetor de transformação social. Eu quero um presente para um amigo meu
que está iniciando. E o que eu devo fazer com o Gora? Ele falou, ó, fala pro Gora ler meu livro. Ao Gora, toda a força nessa longa jornada por justiça, um abraço amigo, 21/11/2016. Esse não é meu presente, é presente dele. Esse aqui, como é que é a vida? Eu fui lá, tudo tem a tua ligação, né? Quando eu fui, antes de ir para a palestra do Yangel, Cidade para as Pessoas, que é um dos maiores urbanistas hoje, focado em mobilidade, e quando é mobilidade, para ele assim, tudo que passa de 5 km por hora já deixa a gente desconstruído. Isso que eu achei lindo. Então é bicicleta, pé, patinho, tudo é 5 km por hora. Escala humana. Obrigado, Cara, Marcelo. Valeu. Muita sorte, assim, o que eu puder te ajudar, cara. E até, assim, você foi vereador em Curitiba, que ano foi, Marcelo? Eu fui vereador há uns... Anos 90. Não é, 90 e... É. Foi teu primeiro cargo. Foi, 92, 93. E aí, alguma dica? A dica, assim, faça tudo diferente do que eles fazem, né? Bom, nosso programa de estreia está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado e que se interessem pelo assunto tanto quanto eu. Mandem opiniões, sugestões de pauta, de entrevistados, dúvidas. Enfim, participem. No MAC 2017, a democracia será levada ao pé da letra. Minha professora de piano, a cada final de ano, faz um concerto dos seus alunos. É uma música que, dentre outras, duas das maiores cantoras brasileiras, Elisete Cardoso e Maísa, cantavam, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Querem que eu... Quer saber? Quero que você cante. Tá bom. Eu sei que vou te amar, Essa é por fácil. toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida.